Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria, mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor para falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza, transforma e também leva para o céu. Aproveitando que os irmãos se encontram em pé, vamos ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, os 10 versículos, texto bastante conhecido, mas todos nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, e se formos pedir para cada um que estamos aqui presente ministrar sobre este texto, cada um, o Espírito Santo vai usar de uma forma diferente, então vai falar com pessoas diferentes, maneiras diferentes, e assim também tem o Espírito Santo falado comigo para transmitir algo para os irmãos nesta noite. Amém? Lucas capítulo 19, no versículo 1 até o 10, a minha versão diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos assentar glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Como eu estava dizendo, nesta noite, fico feliz de mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem transformado, libertado, motivado pessoas nesses últimos dias que talvez estejam desanimadas e tem falado conosco através dos louvores, da adoração a Ele, através do Espírito Santo, através dos seus profetas, através de um testemunho, através de um hino, pelas redes sociais. Deus, Ele fala de várias formas. E talvez com esse texto na qual nós lemos, esta passagem talvez venha falar com alguém nesta noite, porque a palavra do Senhor, ela fala conosco, fala através do Espírito Santo, fala o nosso entendimento para que nós possamos ouvir, entender e discernir o que o Espírito Santo quer falar para nós. E Jesus, quando ele estava passando por Jericó, depois de ter curado ali um jovem rapaz que era cego de nascença, ele entra em Jericó e encontra ali um jovem chamado Zaqueu, que significa puro, inocente. E lendo esse texto do significado do nome de Zaqueu, me lembro que em Provérbios 22:6, um texto bastante conhecido que diz: ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho ou de chegar à idade adulta, ele pode se desviar, mas ele não vai esquecer, porque foi ensinado quando era criança. Então o nome de Zaqueu talvez era alguém que foi instruído, foi ensinado pelos seus pais,
a seguir, a servir a Deus. Zaqueu já tinha a sua linhagem, o seu nome foi escolhido para ser uma pessoa com caráter, uma pessoa com bens, a fazer o bem no meio da sociedade. Mas talvez pelas oportunidades que serviu, que seguiu, que apareceu à frente dele, ele foi pegando, foi almejando, talvez o inimigo foi colocando em seu coração e ele foi buscando aquelas oportunidades na qual foram aparecendo diante dele. Zaqueu, ele se torna alguém que estava sendo odiado pelo seu próprio povo. Ele começa a trabalhar para o governo de Roma, cobrando impostos do seu próprio povo. É como se ele chegasse em uma loja, ele chegasse em alguém que estivesse vendendo algo e ele tributasse o valor do imposto na qual Roma estava cobrando sobre aquele utensílio, aquele grão, seja qual for o que a pessoa tivesse de bens materiais, de venda e por aí diante. E talvez a maneira com que Zaqueu fazia a cobrança dos impostos causava ainda mais angústia, tristeza no coração daquelas pessoas, do seu próprio povo. Talvez se algo valia 5, ele cobrava imposto como se valesse 10. Se valia 50, ele cobrava imposto como se valesse 100. E talvez aquele povo, o seu próprio povo, ainda estava indignado da forma com que aquele publicano trabalhava. E o texto é bem claro. Além dele ser o publicano que cobrava ali os impostos para Roma, ele ainda era o chefe dos publicanos, ele era o chefe de todos os cobradores de impostos. Mas talvez o dinheiro, talvez o status, talvez aquilo tudo foi chegando a de uma certa forma ao seu coração. Talvez a pessoa tinha tudo, dinheiro, era uma pessoa bem-sucedida, mas quando ele passava pelo meio da sociedade, era uma pessoa que era talvez amaldiçoada. As pessoas ficavam murmurando, as pessoas ficavam olhando e cochichando. E quando ele descobriu que Jesus entrara em Jericó, ele imediatamente ficou querendo saber quem era esse Jesus que todos aqueles falavam. Quem é esse Jesus que todos já diziam os seus milagres, todas as pessoas estavam dizendo os milagres que Jesus tinha feito, estava fazendo. E ele procura saber quem era Jesus. E o texto deixa claro que era uma pessoa de baixa estatura. Alguns teólogos podem dizer que era até um anão. Mas por causa da multidão, ele não conseguia enxergar a quem ele estava procurando, que era Jesus. E o texto diz que ele subiu em uma árvore, uma figueira brava, para avistar Jesus. E quando ele subiu para ver aquele que tantos as pessoas falavam, dos milagres que ele tinha feito, das coisas que Jesus estava fazendo, ele sobe naquela figueira brava e espera Jesus passar, porque Jesus tinha que passar por onde ele estava. E quando Jesus o vê, Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. E muitas vezes também nós estamos assim, o nosso ego lá em cima do salto alto. Ninguém me toca porque eu sou bom.
ninguém me toca porque eu estou acima de todos. E Jesus talvez manda dizer: desce depressa. Desce depressa, se prostra. Se coloca no seu lugar. Desce depressa, Zaqueu. E Jesus fala para Zaqueu: desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Agora, para aquelas pessoas, a sociedade em que Zaqueu vivia, onde eles estavam murmurando quando ele passava pelo meio do caminho, eles começaram a murmurar porque Jesus, aquele mesmo que estava fazendo milagres, maravilhas, quando entrou em Jericó, viu Zaqueu e disse: olha, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Aquelas pessoas que viram os milagres de Jesus, mas por causa de Zaqueu, da sua iniquidade ou talvez da sua ganância pelo dinheiro, de cobrar os seus impostos, eles começaram também a murmurar: mas como Jesus, esse que faz milagres, esse que faz maravilhas, vai pousar, vai se hospedar na casa de um pecador? Como Jesus, esse que tem feito maravilhas, vai estar na casa desse pecador? E muitas vezes também nós não entendemos a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir, a forma com que Deus faz para transformar corações, transformar vidas. E muitas vezes nós não entendemos. Eu já disse em um outro esboço que os planos de Deus são tão grandes para nós, e nós somos tão pequeninhos, tão pequenos, que Ele vai passando aos poucos. Ele vai passando por etapas. E Jesus disse para aquele homem: desce depressa daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo Jesus. Ele só queria ver Jesus. De maneira nenhuma passou pela mente, pela cabeça de Zaqueu, que Jesus iria pousar na sua casa. Porque talvez pela sociedade que ele estava vivendo, que apontavam para ele, murmuravam contra ele, eles já estavam dizendo talvez tudo contra ele. Imagina aquele que estava fazendo milagres pousar na casa dele. E também, talvez dessa forma acontece com muitas pessoas. Zaqueu, ele subiu na árvore, não querendo em troca algo de Jesus, mas porque ele queria ver Jesus. E muitas vezes nós, ou talvez muitas pessoas, têm buscado Jesus querendo algo em troca de Jesus. Ah, Jesus, eu vou começar a barganhar com você ou com o Senhor. Tem gente que se acha tão íntimo de Jesus que já não chama mais de Senhor, chama de você. E diz: olha, se o Senhor salvar a minha família, eu vou te servir. Se o Senhor me der isso, eu vou te servir. Se o Senhor me der um emprego bom, eu vou te servir. Mas não é dessa forma que as coisas funcionam. Na minha cidade tinha um jovem que ia para a igreja. Na congregação ele ia de pé. E as irmãs do círculo de oração disseram uma para as outras: vamos fazer uma campanha. Vamos comprar uma moto para esse rapaz para que ele venha para a igreja de moto. Elas fizeram uma campanha, Deus ouviu a oração daquele grupo de mulheres. O jovem comprou uma moto. E mais nunca a igreja viu aquele jovem. Talvez nós, quando passamos por dificuldades, por aflições, porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o ontem, o hoje, que também conhece o amanhã. E Ele diz: olha, se eu te der aquilo que você está me pedindo, talvez você não queira só me ver como o Zaqueu queria me ver. Talvez você quer algo a mais, você quer algo em troca.
É da mesma forma que quando alguém está passando por uma dificuldade, nós vamos orar por aquela pessoa, orar a Deus, interceder por aquela pessoa, mas quando Deus está tratando com aquela pessoa, não tem o que fazer. Quando Deus está tratando com uma pessoa e você entra em oração em favor daquela pessoa, não tem como fazer nada, porque Deus está tratando com aquela pessoa. E Zaqueu, talvez os seus ensinamentos, talvez os ensinamentos que o seu pai, a sua mãe os deu quando era criança, chegou ao seu coração naquela idade na qual ele estava com os seus status, estava com dinheiro, mas faltava uma coisa, faltava alguma coisa no seu coração. E ele queria ver Jesus, ele viu Jesus e Jesus disse que iria pousar na casa dele. Todos ali ficaram murmurando, porque Jesus, aquele que fazia milagres, ia se hospedar na casa de alguém que defraudava o seu próprio povo. Alguém que não era visto muito bem pelo seu próprio povo. Mas talvez era alguém que tinha sido ensinado pelo seu pai, pela sua mãe. Êxodo 22 e versículo 1 diz, o ladrão tinha que devolver 4 vezes mais daquilo que ele tinha roubado, defraudado alguém. Zaqueu, talvez com aquele ensinamento do seu pai e da sua mãe, quando Jesus entra na sua casa, ele diz, Senhor, primeiro eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, dando a entender que ele tinha sido ensinado pelos seus pais. Tinha sido ensinado quando ainda criança. Tinha sido ensinado a lei de Deus. E ele disse, olha, eu vou devolver 4 vezes mais quem eu defraudei. E Jesus entende aquela transformação que estava ali acontecendo com ele, com Zaqueu, a qual iria hospedar Jesus. E Jesus viu que era sincera aquela declaração de devolver 4 vezes mais, de entregar metade dos seus bens. Jesus reconhece que era algo sincero. E Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. Talvez o nosso maior defeito seja não reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades. E eu sempre digo que um dos tormentos será a nossa consciência. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito de uma outra maneira, se eu tivesse feito de uma outra forma, se eu fui, talvez a nossa consciência pudesse voltar atrás e refazer as coisas que nós fizemos no passado. Talvez nós faríamos diferente. Naquela parábola do rico e Lázaro, quando ele está no Hades, o rico, ele diz para Abraão, deixa que eu volte lá, eu ainda tenho 5 irmãos. É como se o si da sua consciência falasse com ele, volta, faça diferente. Mas aí não adianta mais. Eu sempre digo que é um missionário, um pregador querendo fazer missões tarde demais. Deixa eu voltar lá falar para os meus irmãos. Zaqueu reconhece
reconhece que ele estava errado com as suas atitudes, ele estava errado diante do seu próprio povo e ele reconhece: eu vou doar metade dos meus bens, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus também reconhece a salvação de Zaqueu e disse: hoje houve salvação, hoje veio salvação a esta casa. Será que a partir do momento que nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas infinitas falhas com o nosso Deus, a partir desse momento começa a haver salvação para nós mesmos, salvação para a nossa casa? Isaías 59, versículo 1. O texto diz que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tampados para também nos ouvir. Mas o versículo seguinte, o versículo de número 2 diz: mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Qual é a separação que eu estou tendo com Deus? Qual é o meu pecado que me distancia de Deus? Qual é a minha distância para com Deus? Talvez nós não conhecemos as pessoas, mas o nosso Deus, Ele conhece. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o que você fez. Ele conhece que você reconheceu. Ele conhece que você já está perdoado. Ele conhece que você mudou. Você fez uma conversão do caminho na qual você estava indo. E você fez uma conversão para Cristo Jesus, e Ele reconhece que também houve salvação na tua casa, porque você fez uma conversão do mal para o bem, do pecado para Jesus, do caminho da salvação. Você também reconhece que houve dentro da sua casa, e Jesus pode dizer: hoje veio salvação a esta casa. E a partir do momento que Zaqueu reconhece que Jesus, aquele que fazia milagres, aquele que Jesus entrou na sua casa e diz: hoje veio salvação na tua casa. Talvez ele mudou ali, a partir daquele momento, a partir daquela transformação, ele mudou a sua maneira de agir com a sociedade na qual murmurava contra ele. Ele mudou a sua maneira de agir diante do seu próprio povo, porque houve uma transformação nele mesmo. Talvez você hoje está ensinando para o teu filho, para a tua filha, e talvez um dia ele possa lembrar daquilo que você está ensinando para ele, assim como eu disse lá em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina. Faça a tua parte. Ensina. Porque tem muitas pessoas hoje em dia chorando por seus filhos. E outro dia uma mãe chorando porque o seu filho estava no mundo das drogas. O seu filho estava nas ruas mendigando. E alguém fala para ela assim: mãe, não preocupa o teu coração, porque o que era para você fazer, você fez. Mas vai chegar um momento que Jesus vai transformar a vida do teu filho, porque ele vai contar um testemunho. Ele vai ter algo a dizer do que a transformação que Jesus fez na vida dele. Em João, capítulo 9, versículo 2, Jesus estava passando e os discípulos encontraram um cego de nascença
E os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi este? Seus pais? Quem pecou, Senhor? E Jesus: ninguém pecou. Nem este que está cego pecou, nem os seus pais pecaram, mas é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E as pessoas entendam o poderio de Deus através do teu testemunho. A salvação da tua casa. Tudo tem um propósito, coisas boas, mas que nós passamos, tem um propósito nós passarmos. Talvez a dificuldade que nós estamos passando hoje é um propósito que Deus tem na sua vida para te fortalecer no dia de amanhã. E eu trouxe aqui algumas casas que Jesus entrou. Na casa de Zaqueu, Jesus trouxe salvação. Porque aquele que ali estava, talvez ele estava adorando o Deus Mamon, o dinheiro, o seu status. E o ser humano, ele foi criado por Deus para ser um adorador. E se ele não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Ele vai adorar uma pessoa, um cantor, um bem material, o dinheiro. Ele vai adorar qualquer coisa, porque nós somos adoradores. E Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Jesus trouxe salvação naquela casa. Outra casa que Jesus chegou foi onde estava acontecendo um casamento. E João, no capítulo 2, em Caná da Galileia, Jesus entra naquela casa e transforma água em vinho. Talvez seria uma desonra tremenda para aquela família, para aquele noivo, que não tinha ali o vinho da festa do casamento. Mas Jesus transforma a tristeza em alegria. E toda casa que Jesus entra, há uma transformação. Na casa de Zaqueu houve salvação. Na casa que Jesus entra no casamento, trouxe alegria. Jesus entra na casa de Pedro e trouxe cura. A partir do momento que nós entramos diante de Deus e deixamos Jesus entrar no nosso coração, Ele mesmo diz, em Apocalipse 13:20, eis que eu estou à porta do nosso coração. Ele estava lá na porta de Laodiceia batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele também ceará comigo. A partir do momento que nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, Ele faz morada, Ele traz transformação, Ele traz alegria, Ele traz cura. E quando Jesus entra em uma outra casa, em Cafarnaum, Jesus ali trouxe restauração. Jesus, de todas as formas que Ele entrar na sua vida, Ele vai trazer algo diferente na sua casa. Seja através de uma palavra, seja através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você, fala comigo, fala conosco todos os dias. Certa vez uma mulher, ela orava a Deus e ela dizia: Senhor, não deixa que os meus filhos se aproximem desse poço que está aqui próximo da minha casa. A condição financeira pouca, ela não tinha dinheiro para cobrir a boca daquele poço. E ela sempre orava: Senhor, não deixa que os meus meninos, os meus filhos caiam nesse poço. E um dia ela fazendo os seus afazeres domésticos, ela sentiu falta de um dos meninos.
e o Espírito Santo falou no coração dela: o poço. Ela imediatamente correu para o poço e lá do alto ela grita: meu filho, meu filho, meu filho. E a criança grita lá de baixo: mamãe, eu estou aqui. E no desespero daquela mulher, ela disse: aguarda aí que eu vou buscar uma corda para te tirar daí. E a inocência daquela criança, ela diz: mamãe, então joga 2 cordas, uma para mim e outra para esse homem de branco que está aqui do meu lado. Quando Jesus ele está na tua casa, ele traz salvação, ele traz transformação, ele traz cura, ele traz alegria, ele também traz restauração. Mas é a partir talvez do momento que nós reconhecemos que nós queremos ver Jesus, não buscando nada em troca, porque Zaqueu ele olhava e queria somente ver Jesus. Que outra casa que Jesus chega foi na casa de Levi. Lucas 5, 29 e 32. Jesus trouxe perdão. Será se temos hoje, nos dias na qual nós estamos vivendo, pessoas que se dizem cristãs, crentes, que não mais perdoam? Aquelas pessoas que estão com o coração amargurado, precisando liberar o perdão. Talvez a bênção que você está precisando, ou talvez que está a caminho da sua casa. Eu imagino que Jesus pudesse dizer assim: você vai receber, mas a partir do momento que você liberar o perdão. E a sua bênção não chega por causa de você mesmo. Ou talvez o coração endurecido, o coração de rocha, diz assim: eu perdoo, mas eu não quero mais nem saber. Será se perdoou mesmo? Ou então assim: eu perdoei, mas toda vez que vê a pessoa, fala assim: ah, você fez isso comigo. Não perdoou. A partir do momento que você perdoa, você esquece. É como os nossos pecados. A partir do momento que Jesus levou os nossos pecados, eles foram lançados no mar do esquecimento. E eu sempre digo que lá no mar do esquecimento, onde os nossos pecados foram lançados, tem uma plaquinha escrita assim: aqui é proibido pescar. Porque o inimigo ele sempre vai apontar o dedo para você, colocar uma pessoa para tentar murmurar mediante o que você fez no tempo da ignorância. E muitas pessoas talvez contam a sua vida passada como se fosse vantagem. Lá na nossa região mesmo, conhecida lá como muito pistoleiro, né? Tem um pistoleiro missionário lá, pastor. Ele, antes de matar, ele ora. Ou então manda o padre orar ou o pastor orar. Ah, vamos lá no pastor, lá que o pastor vai orar, depois eu te mato. É um missionário. O meu tio, eu tenho um tio que ele diz assim: olha, se vocês quiserem saber o que eu fiz no tempo da minha ignorância, no tempo que eu não era cristão, vocês podem ir lá na cidade onde eu morava, no estado do Goiás, perguntar aos meus parentes, talvez alguém vai dizer o que eu fiz. Agora eu chegar e contar um testemunho como se fosse vantagem o que eu fiz, da minha boca vocês nunca vão ouvir meu tio dizendo para nós. E muitas vezes nós precisamos liberar o perdão daquilo que nós fizemos, precisamos liberar o perdão para o nosso irmão, para a nossa irmã, porque está faltando mais o amor. Paulo mesmo, em Coríntios 13, lá no último, no 13 também,
Ele diz, agora só nos resta a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E se não tiver amor, não tem perdão. E se não tiver perdão, talvez você está deixando de receber a sua bênção. Outra casa que Jesus chega foi na casa de Jairo. Lucas 8, 41 e 42. A menina estava morta, mas Jesus trouxe vida. A partir do momento que você deixa Jesus entrar na sua casa, vamos repetir, Jesus traz salvação, Jesus traz alegria, Jesus traz cura, Jesus traz restauração, Jesus traz perdão e Jesus também traz vida. A partir do momento que eu deixo Jesus entrar na minha casa. E talvez a maneira com que Jesus não está mais entrando nas nossas casas, você já parou para observar que as pessoas que estão desviadas... Outro dia eu estava assistindo uma pessoa que fica ajudando, tentando tirar pessoas vivendo em condição de rua. E ele falou, olha, essa semana todas as pessoas que eu tenho entrevistado, todas as pessoas que eu tenho falado com essas pessoas, o nome dessas pessoas são nomes bíblicos. Mas a pessoa está sendo escravizada pelas drogas, pelo álcool. As pessoas estão sendo escravizadas, pessoas que têm nomes bíblicos. Porque alguém um dia ensinou, talvez alguém um dia pensou, não, meu filho vai ter o nome de um grande homem da Bíblia, uma grande mulher da Bíblia. E quando Deus faz a terra, Ele diz, olha, domina sobre tudo. Sobre as plantas, sobre a terra, sobre os peixes. Nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo, aquilo que Deus falou para dominar, muitas pessoas estão sendo dominadas. Você pode observar que a maioria dos vícios são coisas da natureza, planta. É para o homem dominar, mas ele está sendo dominado pelo álcool. É para o homem dominar, mas o homem está sendo dominado pelo fumo, pela maconha, seja qual for o vício. O seu veículo, agora com as drogas sintéticas, mas o seu veículo principal pode ter certeza que é algo orgânico, criado da terra. Algo que era para dominar, está sendo dominado. A partir do momento que Jesus entra na casa de Jairo, Jesus trouxe vida naquela casa. E outra casa que Jesus entra é na casa de Marta e Maria, Lucas capítulo 10 e 38. Enquanto uma estava ali ocupada com os afazeres do seu lar, com os afazeres da sua casa, a outra estava próxima de Jesus, querendo ouvir Jesus, os ensinamentos de Jesus. E Jesus, naquela casa, Jesus, ele trouxe a palavra. E a partir do momento que nós deixamos Jesus entrar na nossa casa, ele traz todas essas características que eu trouxe para você nessa noite. Salvação, alegria, cura, restauração, perdão, vida e também palavra. A partir do momento que nós deixamos a palavra falar conosco, a palavra de Jesus, guiada pelo Teu Espírito Santo, falar conosco, pode ter certeza que haverá alguma transformação na nossa maneira de viver,
de pensar, de agir, de reconhecer o poderio, o poder de Deus na nossa vida, na nossa casa e também na nossa família. E a partir do momento que nós não deixamos Jesus entrar na nossa casa, o texto lá de Mateus, capítulo 12, versículo 44 em diante, diz que o inimigo, quando ele sai, e ele anda perambulando por aí e não encontra um lugar para repousar, ele tenta retornar para casa. Talvez aquela casa que Jesus chegou, adornou, limpou, varreu, pintou. Mas se ela não estiver ligada em Jesus, na palavra, no direcionamento de Jesus, o inimigo, ele retorna, ele quer voltar. E aí ele convida outros 7 espíritos imundos para habitar naquela casa. Onde você observa que a pessoa que estava na igreja se distanciou. Se ela não fumava, ela começa a fumar. Se ela não bebia, ela começa a beber. Se ela não fazia alguma coisa, ela começa a fazer, talvez direcionada por mais espíritos imundos direcionando a vida daquela pessoa. Nossa cidade tinha um jovem que ele pelejava para ser crente. Ele tocava e ele disse: olha, eu tentei de todas as formas ser crente. E um dia que eu falei, agora eu vou ser crente de verdade. E ele disse que foi para a igreja e quando voltava com o seu violãozinho nas costas, os amigos gritou: ei, vem cá, vem cá, vem cá. E ele foi. E ele disse que chegou em casa, não sabe como, e sem o violão. Porque o inimigo, ele quer escravizar. Mas antes dele escravizar, ele humilha. Mas a partir do momento que você deixa Jesus entrar na sua casa, não querendo nada em troca, assim como o Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Jesus vai dizer que houve salvação na sua casa. E vai começar a acontecer algo diferente na sua casa. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. A partir do momento que nós deixamos o nosso passado para trás e nos tornamos uma nova criatura, nós temos que deixar a porta do nosso coração aberta e deixar Jesus entrar, porque em todas as casas que Jesus entrou, ele fez algo diferente. E se você deixar a porta do seu coração aberta, Jesus entrar, fazer morada, limpar, varrer, adornar, você vai ter algo edificante para contar, porque Jesus vai transformar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em Filipenses 1:6, o texto diz: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele vai te aperfeiçoar todos os dias. Todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias nós estamos aprendendo com Jesus, aprendendo com os irmãos, aprendendo no trabalho, aprendendo todos os dias. Porque todos nós estamos aprendendo. Ninguém sabe tudo. Eu sei coisas que vocês não sabem, vocês sabem coisas que eu não sei, e nós estamos aprendendo uns com os outros, e Jesus vai nos aperfeiçoar cada dia mais até aquele dia. E nós deixamos a nossa porta do coração aberta, deixando Jesus entrar, e ele vai trazer salvação, ele vai trazer restauração, ele vai trazer fé, ele vai trazer novidade em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Tenha fé que Jesus vai fazer algo extraordinário na nossa vida, na nossa casa
e também na nossa família. Que Deus em Cristo os abençoe e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. Deixa Jesus entrar na porta do seu coração e você vai contar as bênçãos recebidas. E as pessoas vão dizer, olha, como essa pessoa mudou, como essa pessoa está transformada. Quando meu irmão aceitou a Jesus, ele disse que algo diferente aconteceu na vida dele. E eu, meu pai não era crente. E meu pai um dia chegou para mim e falou assim, olha, depois que o seu irmão aceitou Jesus, algo diferente aconteceu na vida dele. Algo diferente está acontecendo na vida dele. E dizendo ele que para começar a entender a Bíblia, ele ganhou aquele salmozinho e o Novo Testamento, aqueles azulzinhos. Ele lia aquilo todo dia, em voz alta, que era para melhorar a memória, dizendo ele. Mas ele lia tanto que ele já começava a perturbar. Mas a partir do momento que ele trazia a palavra em voz alta dentro da nossa casa, aquela palavra em voz alta começou a falar comigo, aquela palavra em voz alta começou a falar com meu pai. E depois o meu pai foi para a igreja, depois eu fui para a igreja, talvez por aquela palavra que ele estava lendo em voz alta dentro da nossa casa. Deus abençoa e o Espírito Santo do Senhor fala grandemente ao seu coração. Muito obrigado pela oportunidade. Eu devolvo a quem é de direito. Então, convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, desses poucos minutos que aqui nós ficamos diante da presença do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, graça nós te damos, Senhor, por aqui estar diante da sua santa presença, nesse culto da palavra, papai, onde acredito que a tua palavra tenha falado, Senhor, a corações, a tua palavra direcionada pelo Espírito Santo tenha falado com alguém, papai. Se não falou com alguém, mas falou comigo, papai. Talvez que tenha falado por alguém que está assistindo online, mas eu creio que a tua palavra falou com alguém aqui nesta noite. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos que não medir um esforço, Senhor, para estar na tua casa, para adorar o teu santo nome, para ouvir da tua santa e poderosa palavra, papai. Agora nos despede em paz, nos livra e nos guarda, papai, de todo mal, de todo acidente, do homem sanguinário, papai. Abençoa a nossa noite de sono, que seja uma noite abençoada, um sono reparador, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, papai, que estão ouvindo esta palavra, esta oração, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Assim nós oramos, te pedimos e também por fé te agradecemos, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém.